Mais um jurista, na verdade, ele, o nosso professor Walter Mairovich, colunista aqui do nosso All News. Olá, professor, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Fabiola. Bom dia, Josias. Engraçado, ele muda as poltronas ali, às vezes é laranja, às vezes é verde. Laranja não, é couro ali, né? Marrom. Acho que é verde, né? Muda. É, A gente tem a impressão, mas é verde, não é isso, é professor? verde? Não, ali tá, tá marrom. Os meus diplomas estão todos em veludo verde, tá vendo? Tô. É que de qual lado da sala ele está. Nossa, deve ser chique essa Não, sala. ó, É. na verdade depende da bagunça. A Ah, outra às vezes está tão entendi. bagunçado que eu venho para cá, tá? Muito bom. Ó, vamos lá. Vamos ouvir, inclusive, o Messias, para saber como que ele está se sentindo diante de tudo isso que está acontecendo, né? Ele tem ido lá buscar os senadores, que parecem muito ocupados, alguns recebem, não recebem, mas ele ontem, ali numa conversa rápida com os jornalistas, ele disse que tem muita fé e que está tranquilo. Vamos ouvi-lo. A minha expectativa é continuar o meu trabalho da forma como eu sempre me portei a vida inteira, com muita fé, com muita humildade, apresentando o meu trabalho, apresentando o meu currículo. Eu estou muito tranquilo, tenho sido muito bem recebido pelas senadoras e pelos senadores. O clima é um clima de uma recepção muito respeitosa. E aí, professor Mairovich, como é que fica essa situação, né? O candidato do Supremo Tribunal Federal passar por essa situação agora, pública inclusive. Como é que o senhor está vendo tudo isso? Bom, em primeiro lugar, ele que foi indicado é vítima de uma briga de quinta categoria entre o Alcolumbre e o Lula. E o coitado é usado. Então ele recebe pontapés e socos de todos os lados e ele não é culpado de nada disso. Ele foi indicado, a indicação não é dele. Então, mas ele fica como sparring numa briga de terceiros. É muito feio isso, muito ruim. O Josias já abordou toda essa questão muito bem. Eu gostaria, não tenho em mãos no momento, de saber se o regimento permite isso que está sendo feito. Que leitura se está fazendo do regimento, o Alcolumbre está fazendo do regimento, porque essa leitura me parece autoritária e inconstitucional, porque a Constituição assegura o quê? Que os representantes dos estados e representantes da população, no caso temos o Senado, que se representa o Estado, nós temos o direito de saber. Isso tem que ser transparente, isso tem que ser feito da melhor forma. Ou seja, buscar o que? A manifestação dos senadores. Se está atrasando pouco, se não está atrasando pouco, isso não. O que interessa é o voto. O voto. E ele, de alguma forma, está cerceando isso. Muito bom, é constrangedor mesmo, muito triste a gente ver, quinta categoria, né? Tira o nível total das nossas instituições. Professor Mairovich, vamos lá, até o que a gente recebeu aqui também de notícia da Mônica Bergamo, está na coluna dela hoje, é que o ministro Alexandre de Moraes, que dizem que ele estava ao lado, por exemplo, daqueles que são contra Messias, né? Diz que ele conversou por telefone com Jorge Messias, o Alexandre de Moraes, na semana passada. Essa é a informação que a Mônica Bergamo nos traz. E que Moraes apoiava o senador Rodrigo Pacheco para a vaga do Barroso. Pacheco também é o preferido da Davi Alcolumbre, que é isso que a gente está falando até agora. E a posição do ministro era isolada. Mas agora não diz também se ele está apoiando ou não. Diz que eles conversaram aí para parar as arestas, mas que não se posicionou. É interessante porque o único ministro que até agora não parabenizou o Messias pela indicação de forma pública ou privada foi o Flávio Dino, que teve aí alguns desentendimentos com o Messias em outras oportunidades. Essas declarações dos ministros do Supremo Tribunal Federal também são importantes? Elas pesam nessa escolha, professor Mairovich?
Olha, é lamentável que os ministros saem a apoiar indicados ou façam manifestação de modo a que fique claro que eles são contra ou que não é candidato da predileção deles. Isso é muito ruim. Eh, Ministros deveriam receber ou se inteirar de uma lição e praticar essa lição dos locutores de futebol. Existem alguns locutores de futebol, e eu cito dois amigos, o Oscar Ulisses e o Kleber Machado, onde até hoje eu não sei que time eles torcem. Isso mostra o quê? Mostra a isenção, e que tem que ter. Imagina um ministro que é contra uma indicação do outro, se manifesta e, de repente, essa indicação é aprovada e ele vai ficar do lado do outro, já cria uma desarmonia. Ora, essas coisas do Supremo estão passando dos limites. Então, é o Supremo o tempo inteiro. De repente, nós vamos saber que onde corta o cabelo, que creme de barba usa o Moraes. Eu já ia falar que corta o cabelo, mas arranchei. Mas que creme de barbear usa, olha, passa do limite. O juiz tem que ter uma função discreta, tem que aparecer o menos possível. Ai, ai, não, essa foi boa, onde ele corta o cabelo. Não, mas eu acho que ele deve raspar a careca, né? Eu acho que sim, né? Eu acho que sim. Então, Olha, usa gilete, usa lavar, usa gilete, Cafezinho usa também não navalha, tomou o meu, então. ou Todo mundo consultaremos o Josias. não, quero dizer que eu frequento o barbeiro. Eu frequento o barbeiro. Ele faz a porque barba, dá pra perceber a barba dele bem Não, não, cortada. usa a barba. Aí, ó. Ó, vamos Inclusive, lá. quando eu tô do lado do meu pai, que me chamam de careca, ele falou, não, ele careca não, ele tem muito pelo. Então, tem muito pelo. Ainda faz aqui, ó. Olha, tem... Cabelo tenho eu aqui, tá, Josias? Tenho muitos cabelos. Ó, 11 horas e 54 minutos. Não, eu quero só colocar o Mairovich para opinar a respeito da nossa manchete principal. Esse é um dos assuntos principais, é assunto em todos os noticiários do dia. Procuradoria-Geral da República recomendou prisão domiciliar para o general Heleno, está nas mãos de Alexandre de Moraes. Isso deve sair já em breve, né? Alexandre de Moraes é ágil para decidir isso. Será que ele segue o Paulo Gonet, professor Mairovich? Qual é aí o seu palpite? Como é que o senhor analisa? Olha, o Paulo Gonet, quando ele atua nesse campo, ele atua como fiscal do cumprimento da lei. Essa é a função dele. Então, ele está dando uma interpretação legal. E nós, por essa interpretação, posso fazer uma maldade, Fabiola? Eu acho que o Josias vai gostar do nome. Mais uma, Mairovich? Vai lá. Como mais um? Como mais um? Agora nós temos no Brasil, Josias, vê se você gosta, a prisão domiciliar demencial. Fica bonitinho, não fica? Verdade. Fica humano, não fica? Demencial. Agora, Fabiola... Eu achei sério. engraçado também, não, assim, já que você está na esfera das maldades, né? O negócio da prisão de ventre, isso daí é motivo de prisão domiciliar? Olha, prisão de ventre seria aquilo que os juristas chamam de ventosidade intestinal. Não sei. Imagina como é que os juristas, imagina como é que os juízes nos tribunais têm que se manifestar. Então se fala em ventosidade intestinal. Eu acho que depende do grau aí, né, da gravidade. Mas o ponto com relação ao Heleno, que eu vejo, e agora com muita seriedade, é o seguinte. Ele disse que desde 2018 ele está com esse tipo de problema. Então, que está em evolução, com esse tipo de problema em evolução, mas de alguma forma contida. E ele, se o Bolsonaro tivesse dado o golpe, eu acho que não haveria nenhuma dúvida que ele estaria ao lado em um papel importante, numa função e cargo importante para aquele esquema ditatorial golpista. Esse é um ponto. Até onde a gente pode ver o aspecto humano
em cima de canalices, ou quando o condenado, basta ver a condenação, trata-se de um canalha. Então, o aspecto humano tem sempre que prevalecer. Mas a que ponto um canalha pode enganar tudo isso, pode tirar partido de tudo isso? E as consequências de tudo isso? Por exemplo, o jornalista Bernardo de Melo Franco está cogitando, está falando sobre os atos do Heleno autorizadores de garimpo na Amazônia. Como é que ele autorizou tudo isso? Com plena lucidez? Veja que a questão não deve ser assim, olha, botou o rótulo, olha, está com Alzheimer. Precisa ver o estágio que está isso, porque senão, se ele estiver num estado de consciência, ele tem que sentir um pouco o peso dessa condenação. É desumano a situação de se colocar ele. Vamos ver o estado de saúde, isso é uma opinião médica, não é uma opinião que deve se verificar. Não é assim, o Gonê, de repente, sem uma perícia, sem nada, fica sensibilizado só com o que vem a ele. A necessidade é de se verificar qual é o momento dele. Está cheio de gente com problema de Alzheimer que está controlado, continua as suas atividades normais. Eu acho que a canalice não deve prevalecer. A situação humanitária, sim, mas comprovadamente. Senão, a gente pode estar o que favorecendo um canalha. Agora, em relação ao estado de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro, eles divulgaram ontem que ele teve mais uma crise de soluço, né? Foi medicado na própria Superintendência da Polícia Federal. O caso foi relatado pelo filho dele, Carlos Bolsonaro, nas redes sociais. Ele disse que os médicos foram acionados durante a tarde sem dar mais detalhes. E a reportagem do UOL apurou que os agentes da PF entraram em contato por telefone com um médico da equipe que atende o ex-presidente e que Bolsonaro foi medicado após receber as orientações. E aí o quadro se estabilizou. A defesa de Bolsonaro está estudando a possibilidade de entrar com um pedido de prisão domiciliar justamente pelo estado de saúde dele. Já é hora de fazer isso, professor Mairovitch? E esse estado de saúde, né, essa crise de soluços, isso o Alexandre de Moraes tomou todo um cuidado ao autorizar o tempo inteiro médicos para entrarem Fabiola, lá no... cortou muito, eu não escutei nada. Não está me escutando? O Josias também não está me escutando, tá Josias? Eu escuto muito mal, Fabiola, entrecortado. Entrecortado, eles estão com um probleminha. Não Deu sei para perceber, Fabiola, está colocando as questões com relação ao ex-presidente, mas por uma provável, acho que uma provável prisão domiciliar. Isso. Também, isso tudo precisa de parecer médico. Um médico oficial, ou seja, um perito oficial, ou um ou vários médicos. Isso tem que ser feito com muita cautela, com muita seriedade e com muito contraditório. Se os médicos dele, Bolsonaro, que foram, que atestaram, já tem posição, a necessidade de se ter aí uma verificação pericial, a lembrar que o juiz é considerado o perito dos peritos, né? Ele que vai decidir. Mas para ele decidir, ele não pode decidir assim, ainda que médicos famosos, com conceito, com títulos, mas há necessidade, a sociedade exige sempre uma segunda opinião, e essa segunda opinião por peritos isentos, que vão fazer sem receber honorários, peritos isentos para que se chegue depois para que o juiz, o magistrado, o juiz da execução, que é o Moraes, possa decidir, e a decisão dele ficará sujeita a recurso, evidentemente. Agora meio-dia e 2 minutos, a gente segue aqui no nosso All News. Queria falar agora também
sobre Alexandre Ramagem, que segue foragido nos Estados Unidos. O presidente da Câmara, Hugo Motta, disse que ainda não decidiu sobre a perda de mandato do deputado Alexandre Ramagem, que também foi condenado pela tentativa de golpe. Hugo Motta afirmou que vai consultar o jurídico da casa e que não está com convicção formada. Ele também não decidiu se vai adotar o mesmo rito que aplicou ao caso da Carla Zambelli. O caso dela foi enviado para análise da Comissão de Constituição e Justiça e ainda não foi concluído. O ministro Alexandre de Moraes determinou que, com a condenação de Ramagem, o mandato de Ramagem seja cassado pela Câmara. Mas Hugo Motta parece que não está ouvindo aí a determinação do Alexandre de Moraes. Como é que fica o caso, hein, Josias? De surto em surto, a política vai virando uma atividade desconectada da realidade, né? O presidente da Câmara ele foi intimado pelo Supremo a providenciar um ato de cassação do mandato do Alexandre Ramagem, condenado. E aí, sob a alegação de não estar convencido, Hugo Motta condiciona o cumprimento da ordem judicial a um parecer da sua assessoria jurídica. Não resta, senão, Fabíola, raciocinar com hipóteses, da mais otimista à mais pessimista. Na melhor das hipóteses, o Hugo Motta é apenas mais uma vítima dos efeitos alucinógenos de remédios mal receitados. Como ele não usa tornozeleira, ele resolveu derreter a paciência dos brasileiros. E, na pior das hipóteses, o presidente da Câmara está ensaiando a aplicação ao caso do Ramagem do mesmo cinismo que ele usou para esticar o mandato da Carla Zambelli, outra condenada, ou para protelar a contagem das faltas do réu autoexilado Eduardo Bolsonaro. Seja qual for a hipótese, essa alucinação ou esse cinismo... A saída para esse beco cognitivo em que se meteu o Hugo Motta está no texto da Constituição. O Alexandre de Moraes escreveu no despacho dele sobre o Ramagem que a pena de cadeia, regime fechado, é incompatível com o exercício do mandato, isso é tão óbvio. E pela Constituição cabe à mesa da Câmara, presidida pelo Hugo Motta, declarar cassado o mandato. E o melhor momento para interromper o mandato da Carla Zambelli é 6 meses atrás. O segundo melhor momento é agora, quando o Hugo Motta deveria aproveitar a oportunidade para enxotar o Ramagem e a Zambelli ao mesmo tempo, corrigindo o erro que ele cometeu em junho, quando submeteu o caso da Zambelli, agora presa lá em Roma, à análise da Comissão de Constituição e Justiça. Então, ou o Motta reúne a mesa da Câmara para editar aí os atos de cassação do Ramagem, da Zambelli, um está foragido em Miami, a outra está presa em Roma, ou ele condena o Brasil a passar esse vexame internacional de ser o único país democrático do mundo que dispõe de uma bancada parlamentar de fugitivos da justiça. Não faz sentido isso, Fabíola. O que está acontecendo na Câmara expõe o Brasil ao ridículo. O Hugo Motta precisa se dar o respeito e respeitar o eleitorado brasileiro. Respeitar o país, respeitar a poltrona em que ele resolveu sentar. Se sentou, agora ele tem que exercer a presidência da Câmara com dignidade e, como manda a Constituição, providenciar os atos de cassação desses condenados. Não faz sentido que se mantenham foragidos como deputados federais.